Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Eu tô aqui hoje testando esse cenáriozinho aqui. Provavelmente vou usar esse cenário para gravar os meus próximos cursos online aí de fotografia, enfim. Vamos lá, esse vídeo aqui é sobre o Pantanal, sobre a minha expedição fotográfica ao Pantanal esse ano de 2022, né? Para quem acompanha o canal viu que ano passado eu tive lá no Pantanal, em 2021, para conhecer a região e poder montar esse workshop que a gente acabou fazendo esse ano de 2022. Então, antes de entrar no roteiro em si da viagem, como é que foi, que eu vou dar um resumão aqui nesse vídeo, né? Eu vou falar rapidamente do equipamento que eu levei para fazer essas fotos. Então, minha câmera principal lá era essa aqui, a 5D Mark III com a lente 100-400 modelo 2. Câmera jurássica já, mas está comigo há bastante tempo. Digo jurássica porque no próprio grupo que eu tava lá, que eram 9 pessoas, tinham 4 pessoas com câmeras mirrorless. Deu para ver a diferença brutal entre essas câmeras para fotografia de vida selvagem e a minha 5D Mark III. Tanto a diferença de tamanho quanto a questão do foco, né? A R5 ela tem um foco fantástico, ela consegue manter o foco no olho do bicho ou no rosto do bicho o tempo todo no modo servo, e também o peso, né, e também a velocidade de disparo. Essas câmeras vão a 30 disparos por segundo no obturador eletrônico, então você nem ouve qualquer barulho e ela fez 30 tiros em 1 segundo, é fantástico. Levei também um duplicador, né, um duplicador 1.4 da própria Canon, modelo 3. Esse duplicador eu não usei todo dia, não usei o tempo todo, porque os bichos lá a gente consegue se aproximar com uma distância boa para uma 100-400, mas em algumas ocasiões ele serviu sim. Então quem tem e quer pensar numa viagem dessa, vale a pena levar, porque é leve, cabe na mochila e se você sentir a necessidade, você encaixa ali e ele vai amplificar a distância focal da tua lente, né? Então essa expedição eu fiz em parceria com a Pixel Expedições, que é uma empresa focada nesse tipo de viagem para fotógrafos, que tem Patagônia já fechada também, tem um monte de expedição rolando pro ano que vem. Então se você tiver interesse em saber quais são as viagens que eu vou fazer ano que vem, se você quiser participar de alguma delas, dá uma olhada aí nesse link, porque você pode ver lá as datas das viagens, vai ter Pantanal de novo, enfim, tem um monte de novidade rolando lá. E a ideia era a gente chegar em Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, depois a gente se desloca de carro pela Transpantaneira, que é uma estrada de 150 km mais ou menos de estrada de terra, com várias pontes, são 120 pontes, pontes de madeira, então é uma estrada que você vai meio devagar, e tem muita vida selvagem nessa estrada. Tem muito bicho. A gente acabou parando para ver alguns bichos que eu particularmente não tinha visto ainda. Por exemplo, o cervo do Pantanal, que é um veado enorme, assim, super bonito. A gente conseguiu ver alguns ao longo dessa estrada e a gente parou para fotografar. Algumas outras aves também no caminho, mas a gente preferiu não parar muito na saída e foi direto pro Porto Jofre, que é esse local onde a galera se hospeda para começar a caçada visual às onças pintadas. Mas a gente ainda fez mais. 5 horinhas de estrada mais ou menos, passamos pela Transpantaneira, vários bichos legais, conseguimos fotografar alguns ali, mas tentamos manter ali o foco também de não parar muito para poder chegar logo aqui no Porto Jofre, onde a gente acabou de chegar, o famoso barranquinho aqui do Porto Jofre, com os barquinhos, onde a gente vai pegar agora essas voadeiras em direção ao nosso barco hotel, que vai estar mais ou menos uma meia hora rio acima aqui, e é lá que a gente vai se hospedar. Vamos nessa. Então a gente se hospedou no barco hotel para ficar realmente na porta de entrada ali da região protegida aonde as onças ficam, que é um parque estadual, chamado Parque Estadual Encontro das Águas. Então nesse primeiro dia, depois que a gente terminou a travessia da Transpantaneira inteira, a gente chegou à tarde ali no barco hotel, almoçamos e saímos para fazer a primeira incursão na região do parque para ver as onças. Vimos alguns bichos interessantes no caminho, jacaré, tuiuiu, paramos para fotografar. E aí recebemos no rádio a informação de que tinham 2 onças num local específico lá, chamado Coricho Negro. Então fomos pra lá e de cara a gente já viu 2 onças. Foi incrível, assim, em poucas horas a gente já tava vendo 2 onças, que são 2 irmãos, a Marcela e o Rio,
que estavam interagindo entre eles ali, fazendo carinho um no outro, limpando um o outro, enfim, deitados na beira do rio, onde tem uma árvore. A gente conseguiu fazer altas fotos, foi bem legal. Já chegar no Pantanal e de cara, 2 horas depois, a gente já tá tendo aquela experiência de ver aquelas onças ali muito perto da gente. Tá pegando treco no olho, então. Então foi bom ter visto essas onças no primeiro dia, porque a gente já voltou pro barco, hotel, com aquele alívio, né? De pelo menos eu vim aqui, eu já vi pelo menos 2 onças de uma vez só, né? Já dá aquele alívio, porque claro, não é certo que você vai ver as onças, pode acontecer de não ver. Então a galera tava muito relaxada de voltar pro barco hotel, já com aquela tranquilidade de ter visto as primeiras onças. Fizemos um grande jantar, já todo mundo super feliz, foi uma confraternização de chegada, assim. É importante dizer que esse negócio do nome, Marcela, Rio, vou falar de alguns nomes de onça aqui, é porque existe um projeto lá local chamado Jaguar ID Project, né? Projeto de identificação dos jaguares. E esse projeto, ele visa identificar esses animais. O padrão de mancha deles, do corpo e do rosto principalmente, ele é único. Como se fosse a nossa impressão digital, né? Então eles vêm identificando, já identificaram mais de 300 onças naquela região. E a pessoa que leva para eles uma foto de uma onça inédita ganha o direito de nomear aquela onça. Então você tem nomes em português, nomes em inglês. Também nossos guias sabiam. Só de olhar eles já sabem quais são as onças, estão muito acostumados, né? E aí no segundo dia, a ideia já era sair muito cedo, o sol nascendo praticamente 6 horas da manhã, né? 5 horas da manhã a gente já estava tomando café para sair às 6 e já ganhar uma certa vantagem até em relação a outros barcos, para já começar a procurar esses bichos na melhor luz possível, né? Nosso segundo dia de Pantanal agora, estamos saindo aqui às 6 horas da manhã do nosso barco hotel em direção novamente ao Parque Estadual Encontro das Águas, para tentar ver as onças, enfim, os outros animais que tem por ali. Vamos ver se a gente vai conseguir, vamos lá. E aí novamente tocou o rádio e recebemos a informação que tinha uma onça caminhando numa praia um pouco afastada da região que a gente estava fotografando. Então tocamos um barco para lá. Quando a gente chegou, era uma onça chamada Medrosa, que é mãe justamente desse casal que a gente viu ontem, né? O Rio e a Marcela, é a mãe deles. E ela estava caminhando meio irritada, assim, numa praia, meio rápida. Não estava muito confortável, passou rápido. A gente conseguiu alguns cliques ali. Deve ter ficado 1 minuto com ela, mais ou menos. 1, 2 minutos. E ela entrou na mata e sumiu.
E na sequência apareceu outra onça muito próxima ali onde a gente estava, praticamente do outro lado do rio, que é o ousado. De coleira. Ah, de colar é ousado, velho! É o ousado, tá com a coleira de monitoramento. O ousado é uma onça bem conhecida daquela região porque naquela grande queimada que teve em 2020, foi aquela onça que mostrou na televisão com a pata toda queimada, que foi resgatada quase morta. Ela foi recuperada, né, por pesquisadores, foi reintroduzida ali naquela região com um colar de monitoramento. É a única onça daquela região que tem um colar de monitoramento ainda. A gente conseguiu ver o ousado passando e entrando na mata. Eu não consegui fotografar ele naquele momento. Peguei uma foto só do pedaço do corpo, mas não o suficiente nem para pegar o colar. Então essa onça a gente não considerou assim um registro, mas a gente considerou um avistamento de qualquer forma. Ainda de manhã encontramos um grupo de ariranhas também. A ariranha é como se fosse uma lontra gigante, né, que tem ali também no Pantanal. Elas andam em grupo, geralmente pai, mãe, os filhotes, enfim, grupo grande de família ali de ariranhas. E elas vão pelo rio pescando, pegando peixe, comendo. Elas não têm também nenhum tipo de temor em relação ao barco. Ela até chega bem perto do barco para ver, assim, curiosa, né? Elas são meio brincalhonas, então a gente conseguiu ficar um tempo próximo dessas ariranhas, acompanhando esse movimento delas pelo rio. Depois elas chegaram na toca delas, subiram e elas ficaram lá se embolando na areia. Foi legal também poder fazer essas fotos. Aí voltamos pro hotel para almoçar. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tinha de estar nesse barco hotel já ali no Rio, porque a gente tinha em 20 minutos, 15 minutos, a gente estava de volta nesse barco hotel e conseguia descansar um pouco, recarregar as baterias da câmera, baixar cartão, almoçar, enfim. E voltamos à tarde para poder pegar um final de tarde ali também fotografando os bichos. E nessa segunda sessão desse segundo dia, à tarde, de cara a gente teve uma cena fantástica. A gente encontrou de novo a Marcela, aquela onça do dia anterior, sozinha, sem o irmão, e ela caminhou pela beira do rio, atravessou uma região que estavam os barcos ali já observando e subiu numa árvore bem na nossa frente. Aqui no Coricho Negro, parada há mais ou menos 30 minutos, encostado com o barco, vários outros barcos aqui em volta, tá vendo? E a gente tem a onça em cima de uma árvore aqui, dando um show pra galera, tá se lavando agora, mas tá um pouco virada pra trás, mas a gente tá conseguindo fazer umas boas fotos dela aqui. Realmente uma cena belíssima, impressionante. Olha a foto agora. Essa certamente foi uma das melhores sessões de fotos da viagem inteira. Essa onça na árvore, foi legal ter essa cena acontecendo. Essa tarde ela foi muito produtiva. A gente ainda encontrou o juru, é um macho mais velho um pouco, adulto, que fica muito assim na beira do rio procurando jacaré para caçar, capivara, procurando opções de alimento, né? Mas ele você vê que já é um macho mais velho um pouco, mais lento, né? E a gente conseguiu ver ele 2 vezes nessa tarde.
No finalzinho do dia, quando a gente tava voltando pro barco hotel, tinha uns barcos parados, a gente chegou pra ver o que era e era o Juru novamente ali, enfim, procurando comida. Também conseguimos ver outros bichos nesse dia, por exemplo, um grupo enorme de bugios, né? O bugio, no Pantanal, o macho é preto e a fêmea é amarela, dourada, assim como o filhote, né? Bem dourado. A gente conseguiu pegar esse grupo de bugios numa árvore muito pelada, assim, então tava muito fácil de ver eles, né? Muito bonitas fotos, a luz batendo à tarde neles, assim, deixando a fêmea e o filhote, ela tava com o filhote nas costas, deixando ela brilhando na cena. Foi belíssimo esse momento. Esse foi o momento, por exemplo, que eu usei o duplicador, porque eles estavam no alto dessa árvore, longe, então o duplicador me ajudou a chegar um pouco mais perto para poder fazer essas fotos. Quando a gente finalmente voltou pro hotel, né, pro barco hotel, eu resolvi propor para os alunos uma sessão de astrofotografia, no barco mesmo. Pô, Marcelo, um barco não tá balançando? Pois é, eu também achava que ele ia estar com um certo movimento, mas ele estava muito bem ancorado na beira desse rio. Eu senti no primeiro dia, quando a gente chegou, que era muito estável, era muito mais estável do que eu imaginava. A gente subiu lá pro deck, lá de cima do barco, e realmente deu para fazer ótimas fotos de astro, porque o céu estava absolutamente limpo. Falei, gente, céu limpo. Aqui é uma região de Borto 1, a gente está completamente isolado de tudo de luz, então vamos aproveitar e vamos fazer umas fotos. E deu certo, a galera topou e a gente conseguiu fazer fotos muito legais desse céu com a Via Láctea já se pondo praticamente na nossa frente ali no rio. 6 horas da manhã, nosso terceiro dia de Pantanal aqui, Pantanal Norte, Porto Jofre. Estamos saindo de novo para ver as onças. Ontem tivemos altos encontros, várias onças, enfim, nadando, subindo árvore. Foi incrível, né? Então a gente está esperando algo parecido com isso para hoje também. Vamos nessa. No dia seguinte, mesma programação. Saímos super cedo de manhã, mais ou menos com o sol nascendo, e demos muita sorte. De cara, vimos quem? Juru novamente, aquela onça mais velha, macho, se espreguiçando, acordando numa praia muito próxima do nosso barco, muito próxima mesmo. Mal saímos do barco hotel, já tem a primeira onça aqui do dia, o Juru, que a gente viu ontem. Tá deitado aqui numa praiazinha na beira do Rio Cuiabá, tem aqui alguns barcos também. Vamos fazer umas fotos dele aqui. E aí depois desse momento do Juru, a gente saiu de barco mais uma vez e entramos no Curicho Negro, que é onde a gente viu os irmãos na primeira noite, né? E cara, ali a gente teve a melhor sessão de fotos de onça da viagem inteira. Meia hora depois, segunda onça do dia, estamos aqui agora no Curicho Negro, tem uma onça numa posição onde a gente já tinha até fotografado no outro dia, numas raízes ali, embaixo de uma árvore, meio descansando, meio acordando, ainda tá muito cedo, então tá meio sonolenta, mas tá dando pra fazer umas ótimas fotos aqui. A luz está refletindo de baixo para cima, tá vendo? Da água para ela.
estava fotografando aquela primeira onça que estava aqui nas raízes, chegou uma segunda onça, irmã dela. Elas começaram a interagir ali. Foi muito bonito, porque eles estavam muito à vontade, acordando, olhando pra gente o tempo inteiro. Foram as melhores fotos que a gente fez, com uma qualidade de imagem surpreendente. Tinha muita luz no ambiente, então estava fácil fotografar, diferente da primeira vez que a gente viu eles, que o sol já estava praticamente se pondo na direção oposta. Então eles estavam no contraluz, muito escuro, a galera até tentando não subir o ISO, quase todo mundo estava com mirrorless, então eu falei, podem usar um ISO bem mais alto, que vocês vão ver. E é até bom para quem às vezes tem um equipamento desse, uma câmera mirrorless, fica com medo de jogar um ISO 32.000, 64.000, porque elas têm essa possibilidade. É importante experimentar um ISO alto para ver até onde você tem uma foto aceitável, porque a aceitação da foto granulada é de cada um realmente, né? Então foi legal ver eles testando essa possibilidade de jogar um ISO muito alto e falando, não, até 8.000 fica bom, até 16.000 fica bom. Eu fui até 10.000 com a 5D Mark III nesse dia anterior e fica uma foto muito granulada, mas jogando um preto e branco ali, fazendo um tratamento, você até consegue resolver. A gente só foi embora dessa dupla de onças porque elas pararam de brincar uma com a outra e ficaram ali deitadas meio que dormindo, assim, não querendo acordar, né? Então realmente parou a ação, cada um já tinha feito mais de 1.000 fotos só naquele momento. Falei, gente, vamos tocar o barco e vamos procurar outra coisa, né? Estamos ficando até bem abusado aqui, já meio que descartando cena de onça. E aí a gente foi dar uma volta, fotografou outros bichos, enfim, foi dar uma volta, acabamos indo almoçar. Bom, 1h30 da tarde, a gente vai sair de novo agora para procurar mais onça aqui na região do Porto Jofre, no Pantanal Norte. A galera descansou e agora a gente vai debaixo de um sol aqui, ó, impressionante, muito calor, muito sol, mas essa é a condição ideal para que elas fiquem bem ativas, elas vão caçar, entra na água, enfim, elas ficam mais ativas nesse tipo de sol, então é isso que a gente está atrás, imagem boa de onça pintada. Vamos sair já, vamos nessa. E aí o nosso piloteiro falou, bom, vamos voltar lá no Coricho Negro, vai que elas estão lá de novo, né, de repente tem uma outra cena legal. E reencontramos Marcela mais uma vez, minha xará, que foi a onça que mais apareceu pra gente. Mais uma onça aqui agora à tarde, na região do Coricho Negro, atravessou na nossa frente, agora sumiu e apareceu, vamos tentar pegar ela de novo. Ela estava atravessando o rio na hora que a gente chegou, já tinha um barco até observando, fiz uma foto bem legal dela, da cabeça dela passando na água e o barco atrás ali olhando, né? E aí ela subiu num barranco, o nosso piloteiro estacionou o barco aqui na beira do rio à direita e ele falou, todo mundo quieto porque ela vai passar na nossa frente. E não só ela passou na nossa frente, mas ela se aproximou do barco. Tinha um outro tronco assim, caído no chão, e ela subiu nesse tronco e veio caminhando. A galera ficou até um pouco assustada nesse momento, mas assim, tudo com muita segurança, porque o piloteiro estava pronto para tirar o barco e o nosso guia, o Alisson, falou, calma, fiquem tranquilos, porque ela não vai chegar perto, ela tem um limite dela. E ela realmente chegou até um determinado limite, chegou a sumir na mata, depois ela levantou a cabeça, assim, meio que observando, passou o olho na gente.
olhando tudo em volta, depois ela abaixou a cabeça de novo e saiu. Então essa cena foi espetacular, porque foi a onça que chegou mais perto, né, e deu pra ver o bicho de perto, deu pra ver as moscas na cabeça dela ali voando, sabe? É muito emocionante você ver um bicho dessa potência tão de perto. E aí, passando o tempo, a luz se pondo, né, o sol se pondo, a gente ainda foi fazendo outras fotos, outros bichos, tuiuiu voando, jacaré, enfim, a fauna do Pantanal é muito, muito abundante. O tempo inteiro você tá vendo alguma coisa, você não fica sem ver nada, você tá o tempo todo sendo acompanhado por algum bicho te olhando, passando, voando, enfim, não tem tédio quando você tá ali passando de barco no Pantanal Norte, principalmente, né? E aí no finalzinho de tarde a gente voltou lá no Curicho Negro de novo, né? E encontrou a Marcela mais uma vez deitada na mesma árvore, sozinha, sem o irmão. Já não contra a luz novamente, mas deu pra fazer boas fotos também. Até da luz batendo por trás dela, ficou bem legal esse momento ali dela. Nesse dia, voltando pro Barco Hotel, eu resolvi fazer mais uma experiência de astrofotografia, só que dessa vez que eu fiz. Quando a gente chegou no Barco Hotel, ainda final de tarde, eu subi rápido e coloquei a câmera para fazer um time-lapse, para ver essa mudança da luz, o sol se pondo, a luz acabando e entrando a Via Láctea com as estrelas, depois a Via Láctea se pondo também. E ficou legal o resultado, dá uma olhada aí. Quarto dia de Porto Jofre, a gente saindo de novo 6 horas da manhã, esse seria o nosso último dia completo ali pra gente poder fotografar os bichos. De cara, encontramos Juru mais uma vez, e essa cena foi linda, porque tava o nascer do sol contra a gente, então ele tava só na silhueta, ele tava dentro d'água, meio que tomando banho, porque ele enfiava a cabeça, depois ele mexia a cabeça, voava água para todo lado, deu pra fazer umas fotos muito legais, sempre no contra-luz, né, com a água toda dourada da cor do sol, né, da iluminação da luz do sol, e ele na silhueta. A gente acabou tendo 18 avistamentos de onça-pintada nesses dias, com 8 ou 9 indivíduos diferentes. Então foi abundante, né, nossas possibilidades fotográficas ali. Foi legal ter essas variações visuais aí também. Depois a gente deu mais umas voltas ali por aquela região, fotografamos mais bichos, um gavião belo em ação, que foi bem legal. Mais um grupinho de ariranhas também caçando. Consegui pegar uma cena de um biguá também, dentro d'água, pegando um peixe, que eu não tinha essa foto ainda. Até ficou um pouco longe. Até quero, ano que vem, ver se eu consigo fazer uma foto melhor dessa. Mas valeu também. E aí, como a gente já tava com muita foto boa, o nosso piloteiro e o nosso guia resolveram fazer o seguinte. Vamos subir o Rio São Lourenço agora para ver se a gente acha uma onça nova, a gente acha uma onça sozinho. Então a gente subiu o Rio São Lourenço e depois de, sei lá, uns 40 minutos, 50 de navegação, fotografando outros bichos pelo caminho, o Ed, o nosso piloteiro, encontrou uma onça saindo da mata. Essa onça se chamava Jaju, é uma onça também conhecida naquela região, boa caçadora, e ela ficou o tempo todo dentro da água, tentando achar algum jacaré. Deu alguns botes em alguns momentos, mas meio que bote em falso, né? Não pegou nada. Pela primeira vez na viagem, nosso barco encontrou a onça, né? Então a gente conseguiu encontrar sozinha essa onça na região bem longe ali do Porto Jofre. E ela tá um tempão aqui caçando, tentando encontrar algum jacaré, nadando de um lado pro outro aqui na beira do rio. E, enfim, estamos aqui fotografando ela. A gente também conseguiu ver outra onça, Ryan,
e ela ficou também dentro da água o tempo todo procurando alimento ali, meio que fuçando, e não encontrou nada, mas deu pra gente um show particular também. Dali a gente foi almoçar, voltou pro barco, descansou, recarregou as baterias e mais uma vez saímos para nossa última incursão. Nossa última saída agora, no terceiro dia de Porto Jofre, agora à tarde. A gente vai sair mais uma vez para tentar as últimas onças da nossa estadia aqui. São 2 da tarde, está 37 graus. Tem uma nuvem monstruosa ali, ó, anunciando provavelmente alguma chuva vindo aí. Mas é isso, vamos nessa ver se a gente consegue ver mais cenas como a gente viu aqui nessa viagem até agora. Vamos lá. E aí a gente foi também para uma outra área que a gente não tinha ido ainda, o rio Piquiri, que é um rio mais à direita, e de cara encontramos outra onça, Oxum. E essa onça é uma onça nova, um filhote, assim como Marcela e Rio é uma onça mais nova. E essas onças mais novas são legais de fotografar porque a pelagem delas é muito brilhante, né? O amarelo é muito vibrante em relação ao preto. E esse Oxum especial, eu acho que é a onça mais brilhante que a gente encontrou. É um macho novo assim também. E a gente teve uma cena muito boa com ele, que foi uma situação contra umas ariranhas que estavam passando pelo rio. Ele desceu o barranco em direção à água para beber um pouco de água, e vinha um grupo de ariranhas. E aí o Alisson alertou, olha lá, as ariranhas estão vindo, elas vão para cima dessa onça. Então, quando ela se deu conta que as ariranhas estavam ali, ela se agachou um pouco na mata, as ariranhas sentiram o cheiro dela, começaram a gritar, começaram a levantar o pescoço, e a gente assistiu essa cena na nossa frente, foi espetacular. E aí ela entrou para a mata, se escondeu um pouco, depois ela apareceu novamente lá na frente, fez umas boas fotos com ela. E aí com essas cenas a gente terminou a nossa estadia ali de 4 dias praticamente na região do Porto Jofre, fotografando as onças. Foi espetacular, foi muito mais, como eu falei, do que eu poderia imaginar, por isso que estou muito empolgado para ano que vem, 2023, e de novo lá pro Pantanal. E aí no último dia o que a gente fez? A gente saiu de manhã cedo desse barco hotel, voltou de barco até o Porto Jofre, pegou o carro novamente pra gente voltar em direção a Cuiabá, só que a gente ainda ia pernoitar uma noite numa pousada na Transpantaneira chamada Pilval. E a Transpantaneira, ela tem muita vida, como eu falei no início do vídeo, né? E aí a gente pôde parar com um pouco mais de calma, já não tinha essa pressão de chegar logo para ver as onças, a gente pôde parar o carro com mais calma, vimos umas boas revoadas de pássaros, né, pela região, foi belíssimo assim, ver esses bichos todos reunidos numa poça, daqui a pouco eles voam para outra. Pássaros grandes, estou falando de colhereiro, de garças grandes, garça moura, tuiuius, né? Pássaros grandes. E conseguimos ver também a sucuri amarela, que é um dos símbolos também do Pantanal. A gente não tinha visto sucuri ainda. É um bicho dificílimo de ver, porque ele fica muito parado, né? Muito assim. Só que você tem uma oportunidade de ver na Transpantaneira elas atravessando a estrada, principalmente se tiver calor depois de chuva. E era exatamente isso que tinha acontecido. De manhã choveu um pouco, quando a gente estava saindo do barco hotel, e depois abriu o sol. E aí o nosso motorista ali ficou esperto. Depois de 4 horas de estrada, 3 horas e meia de estrada, ele viu essa sucuri saindo da mata. A gente parou o carro, deu tempo de todo mundo descer e fotografar ela até de frente, assim, foi muito legal. Olha essas fotos, que espetaculares ficaram. Então com essa sucuri eu meio que dei o check final. Eu falei, cara, depois dessa, qualquer coisa que vier é lucro do lucro, porque a sucuri foi a cereja do bolo máxima, né? Um bicho belíssimo, assim, imponente, né? Atravessando a estrada, nossa, foi muito bonito. Na pousada Pilval tem a ocorrência do tamanduá-bandeira, né? Que é um bicho mais fácil de ver no Pantanal Sul do que no Pantanal Norte.
E a gente ia tentar de qualquer forma ver ele de manhã cedo, porque o horário dele é ingrato também, entre 4h30 e 5 horas da manhã, é muito cedo que ele sai para atacar os cupinzeiros ali. E a gente saiu de carro, né, no dia seguinte, bem cedinho, para poder rodar dentro dessa pousada, que na verdade é uma fazenda monumental gigantesca. Chegamos a ver o tamanduá, mas ele é muito arisco. Então ele viu o nosso carro e acabou correndo, se escondeu lá para dentro da mata da fazenda, mas deu para fazer uma foto só para dizer que a gente viu, mas tentamos de qualquer forma. E a Pilval é legal porque a gente conseguiu ver arara azul, que é um bicho que a gente não viu lá no Porto Jofre. Outras aves, ema também com filhotes, enfim. É um lugar bonito para você ver alguns bichos que você não vê normalmente na beira do rio. E aí nesse último dia da Pilval a gente foi embora, então acabou almoçando lá já em Cuiabá e depois cada um pegou o seu voo, né? Os 9 participantes, que eu queria inclusive mostrar algumas fotos que eles fizeram nessa viagem, né? Qual foi a produção fotográfica deles, pedi para eles me mandarem as melhores fotos dele para poder mostrar aqui no vídeo. Então de antemão quero agradecer a esses 9 participantes que foram comigo no Pantanal. Vou até ler os nomes porque senão eu acabo esquecendo alguém, mas enfim, a Edilamar, a Lena, o Luiz, o Marcelo, o Maurício, a Patrícia, o Ricardo, o Rodolfo e a Verônica. Esses foram os 9 participantes que vieram comigo e a gente vai ver agora as fotos de alguns deles aí. Vamos lá. Legal, né? Você vê que a galera conseguiu produzir fotos fantásticas. Foi muito maneiro. Todo mundo saiu de lá muito feliz, com muita foto bacana. Mas eu também quero agradecer a Pixel Expedições por estar acreditando no meu trabalho e me dando essa oportunidade de poder liderar essas expedições tão legais, né? A Pixel é uma empresa antiga no mercado, já trabalha com isso há muito tempo. Então é muito legal poder trabalhar com uma empresa de tanta confiança, né? De tanta responsabilidade e de tanta expertise nesse tipo de viagem, né? Se você tiver interesse em fazer uma viagem dessas comigo, como seu guia fotográfico, dá uma olhada aí nesse site da Pixel, no link que está aqui embaixo, para de repente você ver se tem alguma viagem que te interessa, no ano que vem, no outro ano, enfim, dá uma olhada aí que pode ser que te interesse. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, mostra para seus amigos, se inscreve no canal, dá uma olhada aí nos outros vídeos das outras expedições fotográficas que eu fiz esse ano, Bolívia e Lençóis Maranhenses, tem vídeos aí bem legais, e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Valeu!